É com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos e temos o suporte, né, o amparo das regiões mais sublimes, de onde emana o amor de Jesus e chega na nossa direção, porque nós estamos sempre amparados, nós sempre estamos sendo cuidados, nós não estamos caminhando, nem estamos no mar à deriva. E exatamente por isso nós temos um presente, a dádiva, de desfrutar não só dos conhecimentos que a doutrina dispõe, mas também de ter, nesse momento de isolamento, o suporte da tecnologia que atua como um minimizador das nossas aflições e do nosso distanciamento. Então, apesar de estarmos fisicamente distanciados, nós estamos próximos em pensamentos, em ideais, ali aurindo o conhecimento, as vibrações dos nossos companheiros através de palestras, de estudos salutares. Nós podemos estar mais próximos, com o corpo distante, mas talvez entendendo mais profundamente, né, as possibilidades maravilhosas que a nossa inteligência consegue chegar quando nós a direcionamos para um fim bom, visando o melhoramento e visando a coletividade. Nós trouxemos para hoje algumas reflexões a partir de um livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, intitulado Pensamento e Vida. Nós não temos hoje qualquer pretensão de encerrar ou de esgotar todas as possibilidades de um livro que, apesar fininho como esse não é um livro imponente, um livro muito grosso, de longas páginas, mas como todos os ensinamentos trazidos pelos espíritos mais elevados, ele consegue congregar muitas informações, muita profundidade, né, em pouco texto. Então, nós é que falamos muito, né? Nós ficamos, né, 1 hora em palestra, em seminários mais longos, mas os espíritos mais evoluídos, eles conseguem trazer uma profundidade, uma extensão muito significativa de conteúdo com poucas palavras. É dizer muito, né, falando pouco. E esse livro, ele traz para nós reflexões muito singulares e muito pertinentes para esse momento. Não só esse momento específico, né, de isolamento que nós estamos vivenciando, mas para qualquer estágio da nossa existência corpórea. Porque justamente ele é um livro que foi pensado, porque ele existe na espiritualidade, e foi pensado de tal forma a ser um suporte, um amparo para aqueles que se preparam para regressar à vida material. Então, lá no início, antes de começar de fato o livro, né, antes de nós adentrarmos os capítulos, nós temos um prefácio escrito pelo próprio Emmanuel, que tem como objetivo explicar, né, o porquê ali, né, a razão de existir desse livro. E ele começa dizendo que almas, né, queridas, haviam solicitado a ele algum material que ele pudesse, de alguma maneira, compartilhar conosco, né, conosco que aqui estamos na Terra. Algum material que tivesse a sua origem na espiritualidade, que fosse estudado na espiritualidade, que, de alguma maneira, tivesse a sua dilatação, né, de reflexões, de estudo, por parte dos nossos irmãos desencarnados, mas que pudesse também ser apreciado por nós. Então, ele diz de uma maneira muito simples, né, que apresentou ali singelamente o livro, cujo título também é partilhado na espiritualidade, é uma cartilha falada, né? Então nós pensamos que interessante, né, porque aqui nós temos também as nossas tradições orais, né, aquilo que paira no conhecimento popular e que é partilhado intuitivamente pelas coletividades. Nós temos as nossas tradições populares, né? O folclore é um exemplo disso. Então, na espiritualidade, também existem conteúdos, conhecimentos que são divididos e partilhados através da oralidade. E lá existe essa cartilha intitulada Pensamento e Vida, que é partilhada, que é estudada pelos companheiros nossos, que se preparam para regressar ao berço corpóreo, né? Ao berço terreno. Então, todos aqueles companheiros que estão naquela região e que estão nesse intervalo, né, estão em erraticidade, nesse intervalo entre a desencarnação e a reencarnação,
tem a oportunidade de, através desse conteúdo, se prepararem devidamente para retornar à vida material. Então, na verdade, o Pensamento e Vida, ele é uma cartilha de preparação, como se fosse um manual, um pequeno manual que nos prepara para questões que nós vamos encontrar, futuros desafios que nós vamos enfrentar durante esse processo, esse estágio no mundo material, mas, sobretudo, também reafirma certos valores, certos conceitos que nós também já tivemos a oportunidade de estudar em outros livros, sobretudo na codificação, mas traz de uma maneira muito didática, muito clara e muito profunda também. Então, ele aborda vários assuntos que são pertinentes à vida humana, né, à vida material. Então, o nascimento, a vocação, a saúde. Então, vários pontos ali pertinentes de uma maneira geral, a existência corpórea, né, daquele indivíduo que abandona as esferas espirituais unicamente para estar vinculado a um corpo material, vivendo as sensações, as percepções, tendo todo o impacto daquilo que o corpo material pode nos fornecer, porque é muito diferente a percepção que nós temos quando estamos desvinculados da matéria, quando estamos na espiritualidade e quando estamos, de fato, vinculados a um corpo material. Tudo é percebido de uma outra forma, né? Tudo fica muito mais intenso e, por isso, né, nós temos a oportunidade de, nesse instante, vivenciar com mais profundidade e com mais verdade aquelas questões que nós aprendemos intelectualmente. Aqueles assuntos aprendidos, aqueles tópicos tão abstratos, eles assumem aí, de fato, um caráter mais concreto, que é o caráter da vivência. E unicamente a partir de estarmos vestidos, né, com esse corpo material, nós podemos desfrutar dessa vivência, dessa experiência. E é uma coisa interessante, porque ao longo do livro, né, que tem uma sucessão de capítulos que podem ser estudados de forma independente, a gente pode abrir e ler aquele capítulo, né, especificamente para algum tipo de dúvida ou consulta, mas o livro, como todos os livros, ele faz muito mais sentido quando lido integralmente, né, quando estudado ali do começo ao fim, porque aí nós começamos a perceber alguns conceitos, algumas ideias trazidas, né, por Emmanuel a partir dessas páginas, que se desenvolvem. Então, existem alguns termos que ele repete ao longo de todo o livro, que são muito frequentes, são muito recorrentes. E aí, isso também chama a nossa atenção para refletir sobre o porquê certos pontos são repetidos. Exatamente porque precisam ser mais lembrados, precisam ser observados, né, por nós de uma maneira mais atenta. E o primeiro conceito que ele traz é o conceito de que a mente, ela é o espelho da vida. E ao longo de todo o livro, ele vai dilatando essa ideia de que a mente é o espelho da vida e vai trazendo essa observação a partir de várias óticas. E quando a gente acredita que não tem como fazer analogia, porque o assunto parece totalmente diverso, ele, mais uma vez, ele consegue nos mostrar como, de fato, a mente é o espelho da vida. Então, esse primeiro capítulo, que ele começa falando sobre essa mente, sobre esse espelho, ele começa fazendo uma comparação, né, de que a mente humana, ela é como um diamante. E aí a gente, né, busca pela analogia, porque foi o objeto que ele escolheu para fazer a comparação, e a gente se recorda que o diamante, ele tem todo um potencial. Ele tem todo um potencial e que quando ele é devidamente, né, lapidado, ele pode fornecer uma beleza, né, única, singular. Mas não é só isso. A gente fala em diamante, a gente pensa numa pedra preciosa. Existem várias coisas que a gente pode elencar, né? O diamante, quando devidamente lapidado, e de acordo com a forma como ele é lapidado, ele assume um valor diferente. Então, não é o mesmo valor que a gente pode agregar a uma peça bruta a uma peça delicadamente, cuidadosamente lapidada. Existem lapidações que são ainda uma forma de agregar mais valor ainda àquela mesma pedra. E nós não podemos esquecer que o diamante, além de ser, né, raro, valioso, belíssimo,
ele também é um exemplo de muita resistência. Ele é um material de muita resistência física, né? Ao ponto que nós, né, não conseguimos, com qualquer material, trabalhar sobre o diamante. Na verdade, usamos o próprio diamante para trabalhar no diamante, né? Porque ele oferece certa, né, rigidez do material. E nós percebemos o porquê que Emmanuel escolheu exatamente, né, esse objeto para fazer analogia com a nossa mente. Quando a gente fala que o diamante ele precisa ser trabalhado, cada material vai precisar de uma forma ser trabalhado. Então, se a gente tem uma argila, a gente vai trabalhar essa argila, ela vai ser modelada, mas o diamante não. Pela resistência da sua matéria, ele vai ser duramente, né, trabalhado. Então, a gente vai ter que desbastar toda aquela matéria ali que vai ser desprezada, né, até encontrar de fato a pedra, todo o trabalho bruto que vai exigir e que não é algo assim muito tranquilo, muito brando, né? Onde a gente vai desbastar pedaços, onde, né, o processo educativo pelo qual o diamante vai passar para que ele chegue ao estado de uma pedra burilada, né, depurada, é um processo doloroso. Nós não estamos falando aqui que a gente vai fazer um carinho no diamante e o diamante vai ficar pronto, né? Nós estamos falando de materiais que vão ali impor força, que vão, né, impor impacto para que a gente possa ter o resultado final que a gente espera. E a gente começa a entender que nesse processo é algo muito semelhante com a nossa mente. Porque o diamante, depois de muito bem trabalhado, ele tem um semblante transparente, cristalino, ele consegue ser mais claro, ele consegue, de alguma maneira, não trazer ali manchas ou coisas que podem obscurecer o seu potencial luminoso. Quanto mais trabalhado, mais cristalino, mais luminoso, mais brilhante. E assim também acontece com a nossa mente. Porque muitas vezes a gente acha na nossa infantilidade, né? Porque muitas vezes nós agimos ainda como crianças mimadas que querem certas coisas naquele momento, daquele jeito. A gente não percebe que muitas vezes as dificuldades que se apoderam, né, do nosso caminho, elas não se configuram como penalidade no sentido de serem um castigo, né, porque Deus está nos punindo ou punindo quem quer que seja. Mas elas são, na verdade, mais do que qualquer outra coisa, elas são oportunidades de crescimento e de aprendizado. À medida em que a gente consegue converter o nosso olhar e modificar a nossa forma de observar as circunstâncias exteriores e, de fato, compreender que todas as dificuldades elas são oportunidades de aprendizado e essas oportunidades oferecidas por Deus, elas são sempre educativas, nós vamos compreendendo o porquê vivenciar e experienciar certas circunstâncias limitadoras, desafiadoras. E nós vamos entender o porquê também Emmanuel escolheu o diamante para fazer essa comparação. Porque assim como ele passa, né, sobre todas aquelas dificuldades de ser desbastado, de ser polido, né, é algo corporal. Nós também passamos. Então, nós precisamos adentrar a experiência no corpo material e vamos sentir o calor, o frio, a fome, a sede, o medo e todos os instintos que vão aflorar ali no nosso processo de conservação, né? De conservação da própria vida, de manutenção e todos os outros aspectos que estão ali gravados no nosso subconsciente e que vão nos ajudar nesse processo de condução para que a gente faça o que é necessário fazer. Tudo isso está ali conspirando a nosso favor. Então, todas essas limitações, essas aflições, elas são oportunidades para que a gente possa desenvolver potencialidade. Então, o diamante nunca vai chegar ao estado de pedra bela, lapidada, nobre, sem passar por todo o processo doloroso da lapidação. A lapidação
é um processo doloroso. Assim como, por muitas vezes, o nosso processo educativo ele também é doloroso, porque nós ainda precisamos experienciar certas privações, porque nós ainda precisamos experienciar certas circunstâncias difíceis para que a gente consiga fazer com que brote o princípio, o esboço de uma virtude. Porque nós dificilmente vamos nos colocar no lugar do outro com humanidade, com sensibilidade, com empatia, sem, de fato, vivenciar algo semelhante. Dificilmente nós vamos ter um olhar diante das pessoas enfermas se a nossa saúde está sempre intocada, se nós não temos qualquer tipo de privação nesse sentido, se nós gozamos de facilidades financeiras, de boa saúde, de uma família estruturada, se todas as nossas necessidades materiais no campo físico elas são providas, dificilmente nós seremos convidados a modificar o nosso olhar, a nossa visão e a nossa postura diante do mundo. Então, geralmente, as circunstâncias que nos tiram da nossa zona de conforto, elas são exatamente essa oportunidade, esse convite para que nós possamos trabalhar o nosso olhar, trabalhar a nossa mente. Porque a mente, ela é esse espelho da vida. Ela reflete as questões que estão ao nosso redor. Ela reflete o ambiente em que nós convivemos. Ela reflete as nossas aspirações. Ela reflete a nós mesmos, porque nós temos bagagens anteriores a esse momento atual. Então, em todas as circunstâncias, ela é um espelho. Ela é um espelho que vai refletindo a partir de outras matrizes que foram previamente estruturadas. Então, nós vamos percebendo que nesse processo do diamante, ele faz uma analogia com esse espelho, que é a mente. A mente, ela tem muitas formas de ser ali estruturada. A Joana de Ângeles, inclusive, faz algumas subdivisões desse processo da mente, né? Então, nós temos ali o consciente, o subconsciente, o inconsciente. A nomenclatura também varia de acordo com o autor, de acordo com a maneira de perceber, né, as características e os fenômenos, mas, dessa maneira, ele coloca para nós a mente, esse termo, se fixando na nossa consciência desperta. Então, nós podemos perceber que o que ele chama de mente é aquilo que nós temos a consciência, o nosso pensamento, a nossa memória, tudo aquilo que nós podemos trabalhar e acessar quando estamos em estado de vigília, dentro do processo de já estarmos numa vida material, estarmos reencarnados. Então, é isso que ele chama de mente. Porque, para além desse conceito de mente, existe todo um cabedal que está ali adormecido levemente ou profundamente adormecido, que exigiria de nós outras motivações para que a gente pudesse acessar. Então, todos nós temos ali informações que nós trazemos de um passado mais próximo e de um passado muito remoto. Então, nós temos ali no nosso subconsciente informações, né, de ainda agora, de pouco tempo atrás, mas nós temos no nosso inconsciente aquilo que faz parte, historicamente, né, de algo muito, muito mais primitivo. Algo que ali caminha, né, no início da nossa formação enquanto espíritos, da estruturação dos nossos pilares, da nossa individualidade, coisas que se perdem, né, nos milênios da nossa existência. Então, com todos esses aspectos que envolvem ali, né, a construção da bagagem, do conteúdo, da memória, da consciência, a mente a que ele se refere é a mente desperta, é o nosso estado consciente, em vigília. Então, esse é o que nós temos que nos ater, esse aspecto. Por quê? Porque ele se detém naquilo que é o nosso campo de ação. E o nosso campo de ação, ele se detém no presente. Porque nós não podemos fazer nada pelo passado, porque ele já foi consolidado. Nós já fizemos outrora as nossas escolhas, elas já foram, né, delineadas, elas já foram feitas e elas geraram consequências. Nós não temos um campo de ação sobre o futuro, um campo de ação imediato. Nós não podemos agora atuar sobre o futuro, mas nós podemos atuar sobre o presente,
E atuando sobre o presente, consequentemente, nós estamos modelando o futuro. Então, quando ele escolhe, dentro desse campo da mente, das diversas possibilidades da consciência, trabalhar com essa consciência desperta, ele está nos dizendo, olha, se a mente ela é o espelho da vida, é essa mente sua consciente, são as suas possibilidades de o que você pode pensar hoje, como você pode direcionar o seu pensamento, que tipo de conteúdos você escolhe sintonizar, o que nós escolhemos para ler, que conteúdo nós estamos consumindo, como nós estamos usando o nosso tempo em conversas, em leituras, como o nosso lado emocional, ele se conecta com o nosso pensamento, porque é direto. À medida em que nós estamos tranquilos, felizes, nós estamos também com o nosso pensamento conectado, sintonizado nessa faixa vibratória. Quando nós estamos aflitos, nós estamos enraivecidos, nós estamos também com o nosso pensamento sintonizado nessa outra faixa vibratória. Então, tudo isso diz respeito ao nosso presente, ao nosso campo de ação atual, as ferramentas que nós dispomos e que estão ali a nosso serviço para que nós possamos, de fato, ressignificar as questões do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, e para que nós possamos trabalhar e modelar aquilo que será a nossa colheita futura. Então, ele faz uma outra analogia nesse sentido, e prosseguindo, né, nesse primeiro capítulo, ele fala que o coração é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Então ele pega essa ideia do pensamento e ele coloca para nós o coração e o cérebro. E ao longo desse livro, em outros momentos, ele traz também essa dualidade, que para nós lembra muito a questão, né, das duas áreas, da moralidade e da intelectualidade. Então, muitas vezes ele faz essas analogias para que a gente consiga ali entender como que ele está conduzindo esse conceito. Então, ele fala que nessa questão do pensamento, o coração é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações. O que é a face? O que é a nossa face? É a nossa imagem. É através da face que a gente está andando pela rua e observa uma pessoa conhecida e consegue reconhecê-la. Porque nós olhamos a sua face, o seu rosto, o seu semblante, e nós identificamos. Então, a face é o visual que se exterioriza para nós e se exterioriza para o mundo. Então, o coração, ou seja, é essa analogia que ele faz com as emoções. As emoções, elas projetam no pensamento a sua aparência, o seu semblante. E aí não precisa ir muito distante para a gente reconhecer na literatura espírita vários livros que nos falam a respeito de a natureza, da aparência dos pensamentos projetados de acordo com o estado emocional do indivíduo. Então, o nosso estado emocional, o coração, que é a analogia que a gente faz com a emoção, a gente sabe que não está dentro do coração, né? Tudo está no espírito. Tudo se congrega no espírito. Mas o coração é uma metáfora para aquilo que parte dos sentimentos, das nossas emoções. Então, tudo aquilo que parte do sentimento e da emoção é um desdobramento do pensamento e se configura na aparência, no teor desse pensamento. Então, qual a beleza do pensamento que eu exteriorizo agora? Será que o que eu estou pensando agora tende mais para o belo ou mais para algo desequilibrado, para algo disforme, sem harmonia? Se eu pudesse pegar o meu pensamento nesse momento e associá-lo a uma imagem, que tipo de imagem seria? É isso que ele está nos dizendo. Porque o nosso pensamento, ele se exterioriza de uma maneira concreta, material. Ele é uma emanação do espírito, mas ele só se espalha através do veículo material concreto, que é o fluido cósmico universal. Então ele só chega até o outro através desse mar material, de uma matéria sutil, é claro, mas ainda assim é matéria. Então, se o coração, se a emoção, ela permite
que o pensamento tenha uma face, um semblante, o cérebro, ele é a matriz geradora de onde partem as ondulações. Ou seja, o seu cérebro, fazendo uma analogia com o pensamento do espírito, com a consciência, com a vontade, com o querer, ele terá essa possibilidade de expandir essas ondas, de fazer com que o pensamento chegue mais ou menos longe e com que ele vá nessa ou naquela direção. Então nós temos agora um material muito precioso nas nossas mãos, porque nós sabemos, né, pelo menos superficialmente, de muitas potencialidades que o nosso pensamento ele traz. E quantas coisas nós podemos criar com o nosso pensamento? Porque, de fato, tudo que existe no mundo, tudo, as coisas mais materiais, aquilo que a gente acha que não tem tanta vinculação com aspectos do espírito, a gente sempre acha que as questões espirituais elas são mais, né, transcendentais, mais imateriais, mais abstratas, mas todos os aspectos mais concretos que nós tenhamos, eles partiram do pensamento. Tudo que hoje existe concretamente, um dia foi pensado, foi imaginado, foi vislumbrado, para que então pudesse passar por um estágio de concretização. A ideia ela precisa ser trabalhada. Ou seja, para que um dia nós possamos chegar a um estágio de espíritos depurados, de espíritos puros, nós passamos por todo um processo de lapidação desse pensamento. E aí nós temos como se fosse um ciclo, e ele coloca para nós reflexo, emoção, ideia e atitude, ou palavra. Então, o nosso pensamento, né, o nosso pensamento ele é a mente, que é um espelho, é um reflexo das questões ao nosso redor. Então, nós refletimos ao nosso redor, esse reflexo, ele desperta em nós uma emoção, essa emoção desencadeia uma ideia, e essa ideia desencadeia uma atitude nossa. Seja uma ação, ou seja uma palavra. E aí, essa ação, essa palavra, ela foi para o mundo. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também recebem. E aí, à medida que elas recebem essa emoção, que virou uma atitude, virou uma palavra, elas também têm a sua mente como esse espelho. E esse espelho recebe, ele reflete, ele sente, ele pensa, ele projeta e ele gera uma outra atitude. E dessa maneira, todos nós estamos integrados nesse grande mar. De fato, que nós refletimos aquilo que está ao nosso redor, daqueles que nos cercam, dos nossos familiares, dos companheiros na espiritualidade desencarnados que nos acompanham, e também refletimos nós mesmos. Refletimos e projetamos questões que nós criamos. A todo instante nós estamos dentro desse mar. E nós conseguimos perceber a potencialidade de nós lapidarmos. Porque uma mesma pessoa pode receber uma circunstância de uma forma ou de outra, dependendo da disposição interior e do olhar que ela tenha para aquele fenômeno, para aquele acontecimento. Então, dois indivíduos que receberam o mesmo estímulo, os dois têm nas suas mentes espelhos, capazes de refletir aqueles estímulos. E os dois receberam o estímulo da agressividade. Tiveram ali, dentre os seus genitores agressivos, impacientes, que não trabalharam as questões afetivas e amorosas. Um pode simplesmente reproduzir tudo aquilo que recebeu. Ele vai assimilar, a emoção que ele vai trazer pode ser uma emoção de rancor, de raiva, de ressentimento, e ele pode replicar tudo aquilo que ele recebeu e dar continuidade a um ciclo que talvez se perdure por muito tempo até que ele consiga trabalhar, ressignificar e redirecionar o seu pensamento e, consequentemente, as suas emoções, as suas ideias e as suas atitudes. Porém, um outro indivíduo, diante dos mesmos estímulos, pode ter um comportamento completamente diferente.
Ele pode receber o mesmo estímulo da agressividade, da incompreensão, da frieza, e percebendo ali a fragilidade no seu irmão, sentir a necessidade de fazer escolhas totalmente diferentes, exatamente porque ele percebe que ele tem a possibilidade de não dar continuidade a esse ciclo. É aquela história, né, do indivíduo que recebeu, né, dos seus pais ali uma orientação não muito adequada, e a gente percebe aqueles que reproduzem identicamente nos filhos as mesmas lacunas que ficaram, e aqueles que falam assim, não, mas eu não recebi isso do meu pai e da minha mãe, então eu quero fazer completamente diferente com os meus filhos. Jamais vou permitir que os meus filhos passem por isso que eu passei, por essa falta, por essa lacuna, por essa, enfim, independente, né, de qual seja a circunstância. Então a gente vê que nunca reside exclusivamente no emissor a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Porque se a gente compreende que a nossa mente é um espelho, a gente podia achar assim, não, mas nós somos coitados, nós somos produto do nosso meio. Então, eu não tenho culpa, a minha mente é um espelho, eu estou apenas reproduzindo aquilo que eu recebo. E aí, ao longo da nossa leitura no livro, Emmanuel ele vai sempre ponderando e vai nos colocando o seguinte, que nós temos sim os estímulos, esses estímulos eles são concretos, eles são presentes, eles são reais. Porém, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa consciência, nós temos o nosso material, porque todos nós já fomos esclarecidos em maior ou menor grau, já tivemos o contato com outras orientações, com outros conhecimentos, e temos ali a condição, dentro do estágio em que estamos, de escolher A, B, C ou D, de fazer a nossa tomada de ação a partir desses estímulos. Então, à medida em que nós somos convidados, esse convite não determina o nosso fim. Sempre está nas nossas mãos a condução para esse ou para aquele lado. Sempre está nas nossas mãos, sempre reside ao final, né, sob a nossa rédea, a direção que nós daremos dentro daqueles estímulos que nós recebemos. Então, nós recebemos sim estímulos, mas nós não somos produtos do nosso meio. Nós somos produtos das nossas escolhas e, sobretudo, da nossa vontade, que é o segundo capítulo do livro, onde ele vai mais profundamente destrinchar a questão da vontade como sendo esse dínamo que é capaz de potencializar a intensidade do nosso querer. Nós queremos evoluir. O quanto nós queremos evoluir? Nós queremos progredir, nós queremos saber, aprender o quanto nós queremos. A nossa vontade, ela vai ser, de fato, o divisor de águas de definição do quanto nós vamos avançar e em qual direção nós iremos caminhar. Então, se nós tivermos esse olhar de atentamente buscar dentro de nós quais são ali as nossas aspirações, o que nós desejamos verdadeiramente, qual é o sentido da nossa existência dentro desse momento, nessa circunstância, neste planeta, mas não só nesse planeta, porque nós poderíamos ter nascido em qualquer país, em qualquer outro estado, em qualquer cidade, em qualquer bairro, nós poderíamos ter nascido na casa do vizinho, mas nós nascemos nessa. Nós estamos nesse contexto familiar, nessa configuração. O que essa configuração minuciosamente trabalhada me oferece? Porque, dentre tantos cenários, dentre tantas possibilidades, eu estou dentro dessa configuração específica, com essas pessoas, com esses estímulos, com essas oportunidades de conhecimento, de trabalho, com essas limitações de conhecimento, de trabalho, de saúde, o que isso pode me oferecer? Se todas essas experiências, elas são experiências educativas que Deus oportuniza como educação para nós, para o espírito,
o que eu preciso aprender com essas circunstâncias? Será que as minhas limitações orgânicas, elas precisam me ensinar para que eu seja mais grato, para que eu seja mais humilde, mais ponderado, mais equilibrado, para que eu tenha ali um freio e eu consiga equilibrar talvez melhor e conduzir com mais sabedoria a minha alimentação, o meu sono, as minhas atividades físicas? Será que o convite que eu recebo é daquele parente difícil? E exatamente porque a minha vontade se mostrou grande em ascender, em crescer, em evoluir, então nós recebemos também, proporcionalmente, um desafio equivalente para que ao fim desse processo e saindo vitoriosos, nós de fato pudéssemos deter uma maior consciência, uma luminosidade mais adequada àquele desafio atravessado. Porque talvez nós não conseguiríamos trabalhar nem desenvolver o nosso autocontrole, a nossa percepção interior, nós não teríamos analisado tanto as nossas emoções, nós não teríamos trabalhado tanto o nosso autocontrole, o nosso temperamento, as nossas palavras, os nossos instintos ainda agressivos, sem a convivência estreita com aqueles parentes difíceis. Então, a nossa mente, ela é o espelho que reflete a todo instante, porque ela nos mostra, de fato, quem nós somos. Tudo aquilo que nós sentimos, que nos desorganiza, nos mostra, não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Porque quando nós estamos destemperados, isso não fala sobre o outro. Isso fala sobre nós mesmos. Se o outro chega e nos agride, e nós reagimos com tranquilidade, tentando contornar a situação com equilíbrio, com bom senso, isso não fala sobre o outro, ele continua desequilibrado. Mas isso fala sobre nós. Porque nós, como indivíduos que estamos buscando o equilíbrio, conseguimos administrar aquela situação. Agora, se nós revidamos, se nós agimos de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta, isso não fala sobre o outro. Isso fala sobre nós. Porque nós não conseguimos administrar as nossas emoções, nós não conseguimos administrar o nosso orgulho ferido, né? Que ainda é muita falta de humildade, a nossa vaidade exacerbada, entre outros aspectos nossos ainda que vão sendo trabalhados ao longo do tempo, nós não conseguimos administrar essas questões e reagimos com agressividade, reagimos com impulso, não conseguimos perceber aquele ponto específico que precisava ser trabalhado. Então, todos nós, né, trazemos no nosso subconsciente essas orientações, porque essa cartilha que Emmanuel nos fala, e que eles trabalham dentro do campo de trabalho específico, né, onde ele lida na espiritualidade, essa cartilha específica dentro daquele contexto, mas em todos os núcleos de preparo para o reingresso à vida material, existem cartilhas semelhantes, cartilhas que falam sobre o espírito, sobre o ser, sobre o pensamento, sobre as possibilidades, sobre aquilo que nos aguarda. Então, todos nós, de alguma forma, já recebemos orientações sobre aquilo que nos aguardava, sobre a família, sobre a convivência, sobre a saúde, sobre a enfermidade, sobre as limitações materiais, sobre os valores de cooperação, de fraternidade. Em algum momento, nós recebemos essas orientações. Seja aqui, de pessoas que convivem conosco, mas, sobretudo, na espiritualidade. Porque nós estamos repetindo essa figurinha já por muitas vezes. Quantas vezes nós já reencarnamos? Às vezes as pessoas brincam, né? Falam assim, mas eu não tenho medo de desencarnar. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo como eu vou desencarnar, né? É o medo de desencarnar. A gente só dá uma maquiada. Quantas vezes nós já desencarnamos? A gente não pode nem falar que é novidade. Porque eu não sabia como era. A gente não tem como dizer. Porque quantas vezes nós já vestimos corpos materiais e nós já deixamos esses corpos materiais e regressamos para a experiência na espiritualidade? Diversas vezes.
centenas de vezes, não temos como mensurar. E por diversas vezes, nós vamos repetindo experiências e ajustando. Às vezes, depois de dezenas de reencarnações sucessivas, a gente consegue, né? Uma coisa aqui, outra ali, a gente vai aos pouquinhos ali conseguindo assimilar, absorver, melhorar. Não estamos mais, né, de uma maneira geral, tão trogloditas, né? Já conseguimos segurar um garfo, uma colher, porque lá na época das cavernas a gente não conseguia. Entretanto, a gente consegue segurar o garfo e a colher, mas não consegue segurar a língua, porque a palavra ainda vem imperiosa e a gente ainda age com, né, com muita falta de humanidade ainda com o nosso semelhante. Ainda nos incomoda muito, né, a maneira como o outro age, como o outro conduz as suas escolhas e a sua vida, e a gente esquece que tudo aquilo que nos incomoda profundamente no outro não nos diz sobre o outro, nos diz sobre nós, porque a mente é o espelho da vida. Mas não é só da vida dos outros, é da nossa vida. A nossa mente nos fala sobre aquilo que nós trazemos e ela reflete através das nossas emoções a face e o nosso pensamento, né? Através do cérebro correspondente no organismo biológico, é a matriz geradora dessas ondulações, para que a gente não esqueça. Então, o nosso pensamento, ele não cessa nunca, ele não para, ele a todo instante, ele está projetando ali imagens, vontades. Em todo momento nós estamos pensando e trabalhando. A diferença é que às vezes nós temos mais consciência disso, estamos direcionando com foco, com vontade, consciente, direcionada, e às vezes nós estamos lá divagando, reagindo às coisas que nos acontecem, né? Pensando, né? E, enfim, agindo de uma maneira ainda muito, né, infantil, deixando a vida nos levar, sem de fato nos apropriarmos com consciência do que nós estamos pensando, sem pensar na extensão, na seriedade dos nossos pensamentos. Porque a gente ainda acha que o que é de fato importante e concreto é o que é material, o que os nossos olhos podem ver e tocar. E o pensamento é uma coisa lá abstrata, uma coisa que está dentro da nossa cabeça. A gente não consegue mensurar o quanto esse pensamento, ao se projetar, ele, com as suas ondas, ele consegue chegar mais ou menos longe e encontrar outros pensamentos semelhantes e criar uma força ainda maior e impactar outras pessoas, e outras terceiras e quartas e quintas pessoas são, né, ali tomadas por sintonia e vão se avolumando aquela grande massa. Então vamos imaginar num dia de uma notícia catastrófica lançada na televisão, né, pela internet, para a grande massa, né, que consome, né, as notícias e os conteúdos. Se uma mente triste já emana um pensamento considerável, imagine o pensamento triste, desesperançoso, enraivecido de toda uma coletividade, de um país inteiro, do planeta inteiro, né? Como que isso é capaz de mudar todo, né, toda uma vibração, todo um nível ali, né, cuidadosamente definido. Mas, como o rádio, a gente pode sintonizar numa estação X, né, muito turbulenta, ainda que o mundo inteiro esteja vibrando negativamente ou de uma maneira desequilibrada, nós temos, com o nosso pensamento e com a nossa vontade, as condições de escolher sintonizar numa faixa diferente. Então, não é o exterior, mais uma vez, que vai dizer sobre a minha realidade íntima. Sou eu que tenho, com as minhas ferramentas, as condições de escolher manter a sintonia nessas faixas desequilibradas ou não, ou escolher outra que diga respeito a algo mais de acordo com aquilo que eu busco. E para que a gente não continue alimentando essas ideias de que o exterior tem mais impacto sobre nós do que as nossas próprias escolhas, basta que nós nos recordemos de diversos exemplos onde os espíritos benfeitores que trabalham em regiões de muito sofrimento, em grupos socorristas, descem constantemente a essas regiões onde ainda impera a dor,
o sofrimento, a mágoa, a revolta, e sem se turbar, sem se afligir, sem se deixar abalar pelas animosidades que ainda emanam desses indivíduos sofredores, eles adentram as regiões de profundo sofrimento, eles realizam o trabalho que precisa ser realizado, de esclarecimento, de estudo, de prece, de socorro, e a paz impera no seu mundo íntimo. Não é o fato de estar nessa ou naquela esfera. Ai, mas por que André Luiz estava no umbral? Ele não estava aflito porque estava no umbral. Ele estava no umbral porque estava aflito. Tudo parte do nosso mundo íntimo, da nossa criação interna, e nós nos conectamos e as questões exteriores, elas surgem e se afiguram. Então, quando os companheiros mais evoluídos caminham para essas regiões de sofrimento e realizam os processos, os trabalhos de resgate, de esclarecimento, de socorro, ainda que eles possam caminhar profundamente nas regiões de maior dor, o céu, a luminosidade, caminha dentro dos seus corações, porque eles estão conectados com tudo aquilo que emana bondade, equilíbrio, sabedoria. E assim também acontece com todos nós. É claro que nós ainda não partilhamos desse mesmo estágio evolutivo desses companheiros que trabalham nessas regiões com atividades de socorro, de esclarecimento, né? Nós frequentemente somos aqueles que são socorridos com as nossas preces, com as nossas rogativas, e recebemos deles esse auxílio. Mas assim como eles têm condições de fazer essa escolha e essa sintonia, nós também temos. Esse poder de escolha, de decisão, ela está nas nossas mãos. Ela está no direcionamento dos nossos pensamentos. Ela está na nossa capacidade de perceber as coisas. Assim como existem aqueles que olham um tempo nublado e pensam: ai, meu Deus, mas que tempo feio. E tem aqueles que olham e falam assim: meu Deus, que dádiva da vida, a chuva que refresca, que muda os ares, que vai aliviar a sede das plantas, dos animais. Tudo é a maneira de perceber o mundo. Aquelas mesmas circunstâncias que são motivo de reclamação para umas pessoas são motivo de alegria para outras tantas. Exatamente porque o foco está na nossa maneira de perceber o mundo. Francisco de Assis esteve no mesmo mundo que nós estamos. Ele viu as mesmas plantas, os mesmos animais, as mesmas pedras que ainda estão aqui, as mesmas espécies, mas ele percebeu de uma maneira completamente diferente. Era outra pedra? É porque a pedra que Francisco viu era muito mais bonita. Ah, porque Francisco viu, né, uma pedra, mas era um diamante, não era um diamante. Ele viu uma pedra embrutecida, mas ele olhava a pedra e percebia naquela pedra a emanação do Criador. Por isso que bem-aventurados são aqueles que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Não é porque é um prêmio, porque então aqueles que têm limpo o coração, por terem limpo o coração, receberão um prêmio e poderão ver a Deus. Não é uma premiação onde a gente seleciona alguns escolhidos, né? E os outros, em detrimento, não poderão ter, né, essa dádiva. É uma consequência natural. Porque aqueles que têm limpo o coração, limpo, né, de amarguras, limpo, né, de orgulho, limpo das vaidades, limpo de todos esses aspectos ainda emocionais do ser que nos atam, né, às regiões mais materializadas, aquele que tem o coração limpo, ele consequentemente ele consegue perceber Deus, ele consegue ver Deus. Ele consegue ver o Criador na criatura. Por quê? Se o nosso pensamento, se a mente é o espelho da vida, esse espelho da vida reflete não só as coisas que estão ao nosso redor, mas também a criatura reflete o Criador. Então, quando nós observamos a natureza, quando nós observamos que essa natureza, ela traz para nós, ainda que, né,
imperfeitamente o esboço da beleza, beleza sim, com B maiúsculo, que é a emanação de Deus. Essa natureza que traz harmonia, a harmonia que emana de Deus. Ela traz o equilíbrio, porque nós é que desequilibramos a natureza, mas a natureza é equilibrada e perfeita. Ela é a emanação de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que têm limpo o coração, que têm puro coração, porque aqueles limpos e puros de coração, consequentemente, por terem um coração limpo, conseguem perceber a Deus. Então, ao invés daquele que olha para a pedra com as suas imperfeições e pensa, nossa, mas essa pedra, que pedra feia, que pedra, nossa, está atrapalhando o meu caminho, porque estava andando e tinha uma pedra sem qualquer tipo de beleza, uma pedra rude, uma pedra insignificante. Aquele que tem limpo o coração consegue olhar para a pedra e perceber, meu Deus, que bom que nós temos essa pedra, porque com essas pedras nós conseguimos fazer construções, erguer monumentos, subir paredes, construir escadas. Quantas edificações rudimentares e importantíssimas, e que existem até hoje, pelo menos na sua estrutura, né, mais basilar, nós conseguimos por causa das pedras, das simples pedras. Assim como todas as coisas grandes que só conseguiram ser realizadas por causa das pequenas, por causa das menores. Então, vamos ter em mente que tudo é a maneira como nós percebemos. Tudo diz respeito sobre o nosso olhar diante das coisas que existem. Nós não precisamos esperar que o mundo de fato mude, se transforme, para que nós consigamos viver num estado de maior paz, de maior tranquilidade, de maior alegria. Isso não vai acontecer. O mundo exterior, ele só vai emanar maior alegria, maior amor, maior fraternidade, quando nós agirmos e operarmos com maior alegria, com maior amor e com maior fraternidade. O ambiente ao nosso redor, ele também é o reflexo, é o espelho das nossas ações menores. Então, à medida em que nós buscamos, com os nossos pensamentos e ações, agirmos da maneira que gostaríamos de ver o mundo transformado, aos poucos ele vai conseguir se consolidar e exteriorizar todas as nossas pequenas ações, que hoje parecem invisíveis, que parecem inúteis, imperceptíveis. Elas são o primeiro passo para que nós vejamos esse mundo concretizado. E para que nós possamos finalizar as nossas reflexões de hoje, tendo em mente a importância do pensamento e sabendo como o pensamento gera vida, nós vamos selecionar um trechinho lá no começo do livro Nosso Lar, quando André Luiz, depois de passar pelas regiões de maior sofrimento, durante algum tempo, ele permaneceu nessa faixa vibratória, ao ser resgatado, ao adentrar em Nosso Lar, assim que ele chega, um pouco antes do momento onde há a prece coletiva, onde toda a cidade para fazer uma prece coletiva, ele percebe uma luz impressionante, uma luz acolhedora, e parece que todas as coisas ao seu redor emanam essa luz, uma luminosidade que aquece, que acolhe. E ele pergunta que luz era aquela, que luz é essa? E então, o companheiro que estava ao seu lado diz que aquela luz vinha do mesmo sol que ilumina a Terra. E ele fala assim, nós estamos nas proximidades do planeta Terra. Então essa luz provém do mesmo sol que faz, com que a vida brote e se mantenha no planeta Terra. Entretanto, no atual estágio onde os seres humanos estão, eles não conseguem perceber a extensão, a potencialidade do Sol. Nós só conseguimos perceber uma parcela da emanação energética e luminosa e benéfica do Sol. E lá, André Luiz conseguiu perceber uma luz incrível, maravilhosa, que vinha do mesmo Sol. Por que nós não conseguimos ainda captar todo o potencial de beleza, todo o potencial energético desse Sol, se é o mesmo Sol? Porque nós ainda não abrimos os nossos olhos para enxergar profundamente tudo aquilo que é a criação de Deus no seu potencial, no seu máximo potencial. Então, que nós possamos, nesse momento,
como tantos outros já tivemos oportunidade, tantos outros ainda teremos, né, de vivenciar a partir das limitações e das dificuldades, que são esse convite educativo ao nosso crescimento, ao nosso autoaprimoramento, que nós possamos ter em mente que, ainda que hajam interferências e que, de fato, exista uma questão que se interconecta do ponto de vista dos agentes externos e da nossa percepção, ainda que o meio tenha uma ação e exerça uma influência sobre nós, sobretudo, reside nas nossas escolhas e no nosso íntimo direcionar a nossa vontade com intensidade adequada e com direcionamento para esse ou para aquele lado. Cabe a nós direcionar os nossos olhos para o bem, para as coisas que enriquecem, para as coisas que acrescentam positivamente ou para as coisas que ainda nos fazem patinar nas mesmas pegadas, andar e andar sem sair do lugar, porque ainda escolhemos, né, as regiões menos felizes para habitar os nossos pensamentos, para projetar e para dilatar a nossa mente. Então, se a nossa mente é o espelho da vida, que nós possamos tão somente trabalhar com vontade e convicção para que possamos, daqui a milênios, quem sabe, conseguir refletir com fidelidade o pensamento e a vida daquele que é o nosso maior Criador, nosso Pai, que nos abençoa, que nos criou e que mantém a nossa vida desejoso de que nós possamos caminhar na sua direção. Um excelente dia, uma excelente semana para todos nós e que nós possamos, de fato, trabalhar o nosso pensamento, sabendo que ele gera a vida.